Bom dia, gente. Hoje é dia 26 de setembro, mais uma aula na nossa disciplina de Geografia. A aula que eu fiquei de que eu avisei a vocês que eu não ia poder colocar na quinta-feira. Aí tô gravando e colocando posteriormente no YouTube, né? A situação de pandemia de aulas EAD também tá complicada pra gente, que ainda não acabou o, a graduação. Para os professores, eles acho que eles acham que só tem eles, né? Tem eles dando aula, então dando a colocar atividade, botam muitas atividades, então tá sugando bastante do nosso tempo. É, então, como vocês podem ver, a aula sobre hoje é sobre a matriz energética do Brasil e é continuação, meio que uma continuação já direta da aula passada, que era as fontes de energia. As fontes de energia eu tratei mais de apresentação, de quais os tipos, petróleo, carvão, energia nuclear. Falei um pouco da implementação no Brasil e agora tem mais uma apresentação não tão, como posso dizer, não tão demonstrativa assim dos objetos, das fontes de energia. É mais um debate sobre como se dá, tem sobre petróleo, tem sobre carvão e tal, mas abrange outras questões da produção energética do Brasil, não apenas as fontes, né? Assim diretamente. Então vou começar a aula. Cadê? Ah, então, como vocês já sabem, padrão, eu vou estar lendo, porque tem gente que só escuta a aula, porque está no trabalho, porque está até mesmo estudando, e prefere ouvir como podcast, ok? É tipo uma audiodescrição do que está na tela. Então, o consumo de energia no Brasil. O Brasil possui potencial energético privilegiado. Sim, a gente falou isso na aula passada. O Brasil possui uma área grande, uma disponibilidade de hídrica imensa, vocês vão ver no próximo slide. Possui uma alta incidência de radiação e possui alguns lugares do Nordeste e alguns lugares do Sul pontos ideais para a implantação de energia eólica. Além disso, o Brasil possui uma reserva, que é o pré-sal, considerável de petróleo, uh, e energia nuclear. Sobre a energia nuclear, o Brasil ele é um dos maiores produtores de urânio. Então, o Brasil está bem servido de fontes de energia para a distribuição, né? Produção e a distribuição de energia. Então, próximo tópico, possibilidade de obtenção de energia através de hidrelétricas e biomassa. Sim, acabei esquecendo também da biomassa. Biomassa, para quem não entendeu aí na última aula, é basicamente uh, tudo que um dia já foi vivo, papelão, papel, cana-de-açúcar, o bagaço dela, que pode ser queimado para a movimentação, a produção de energia através das termoelétricas, ou termoelétricas, como vocês preferirem. Então também representam bastante uma, uma parte bastante significativa de todo o total de energia produzida pelo Brasil. Até porque o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e o resto dessa cana tem que ter algum, como eu posso dizer, algum lugar para ser colocado, né, ser empenhado. Alguns voltam para o solo, para adubar o solo, algumas toneladas,
e algumas toneladas seguem para a queima nas termoelétricas, justamente porque o Brasil produz o etanol e o biodiesel, né? Através da cana e do milho. Então, próximo tópico, a produção de petróleo e gás natural cresce cada vez mais, muito por causa do pré-sal, da descoberta do pré-sal em 2007, eu acho, 2006. Aí o pré-sal é uma reserva gigantesca de petróleo e também de gás. Próximo tópico, quase metade da energia utilizada no Brasil vem de fontes renováveis. Sim. E a maior parte dessa quase metade já vem das fontes hidrelétricas, né? Aí bota alguns por cento de energia eólica, alguns por cento de energia solar, que a energia solar é ínfima, e a biomassa também representa uma fatia considerável, sendo a biomassa é renovável, e creio que só, velho. Desde 1980, ocorre uma tendência de redução da dependência externa. As maiores exportações eram de gás natural da Bolívia e parte da energia produzida pela usina de Itaipu. É, essa dependência ela é perigosa, assim, no sentido de se o preço por exemplo, se o preço do petróleo aumentar e o país ele depender bastante do petróleo, importar bastante petróleo, é, então ele vai se sentir meio que pressionado, porque ou ele arranja alguma fonte meio que, como posso dizer, esqueci a palavra, me fugiu a palavra, uma fonte paralela, ou ele arranja uma fonte paralela, ou ele vai ter que pagar mais caro por esse petróleo. Sendo que nessa situação foi basicamente o que viveu a Venezuela, só que ao contrário. A Venezuela produzia muito petróleo, 98% do PIB da Venezuela, se não me engano, era do petróleo, mas o petróleo acabou ficando mais barato. Então foi isso que causou a quebra da Venezuela, né? Ela se dependia muito dessa matéria-prima para geração de renda, sendo que quando o mercado mundial barateou o preço do petróleo, uh, ela se viu numa rua sem saída, porque representava uma fatia gigantesca do PIB dela, do PIB da Venezuela. Então, bora continuar. Para alcançarmos a autossuficiência, é necessária uma modernização na produção, transporte e distribuição de energia. Exatamente. A questão é a autossuficiência. Sim, eu acabei esquecendo de falar. Eu vou deixar o formulário no Google. Vocês não precisam se identificar. Vou elaborar ele, vou deixar na descrição do vídeo para vocês responderem. Vai ser o nome daquilo, vai ser anônimo, você não precisa se identificar. É só para vocês colocarem o que vocês estão achando da aula de geografia e darem uma crítica. Podem meter o pau valendo, de como você acha que poderia melhorar. Seja dinâmica, seja eu falar mais rápido, eu falar mais devagar, seja eu gesticular mais e tal. Criar apresentações mais, mais bem detalhadas, se falta alguma coisa, vocês estão entendendo? Aí vocês colocam, vocês podem descer valendo. Uh, Aí eu vou meio que ler, claro, vou ler as críticas de vocês. Críticas, como é pontos negativos e pontos positivos. Os pontos negativos eu vou tentar melhorar.
E os pontos positivos eu vou tentar melhorar mais ainda. Então vou ler, vou fazer uma condensação de tudo que vocês colocaram e para que as próximas aulas eu siga esse modelo que vocês desejam, tá certo? Então no final da aula, não, desculpa. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse formulário. Só repetindo, vocês não precisam se identificar, não vou fazer um aba para vocês colocar seu nome. Só vou tentar deixar só uma caixinha e dizer o que você acha que poderia melhorar e outra caixinha dizendo dê sua opinião, sei lá. Aí vocês respondem, seria bastante ajuda para minha evolução e para a melhora da aula de vocês, tá certo? Então, essa questão dos rios que eu tinha falado, da disponibilidade hídrica no Brasil. Esses são todos os rios, assim, pelo menos os de ordem maior do Brasil. Tem alguns riachos que fica impossível de colocar. Aí é que você tem a separação por bacia hidrográfica, do Amazonas, do Atlântico, que eu até esqueci o nome dessa, de São Francisco, Tocantins, Araguaia, e etc, etc, etc. E tem a questão do relevo aqui. Vocês têm que ter noção de que para se ter um rio, também tem que se levar em consideração o relevo. Aí, pegando, por exemplo, o Rio São Francisco. Ele nasce em Minas Gerais. A gente faz um traçado aqui na Serra da Canastra. Fazer o traçado aqui, os rios, eles geralmente, quase são a maioria, acredito que todos, na verdade, eles nascem de pontos mais altos e vão descendo. Aí o vermelho seria o ponto mais alto do mapa. O amarelo intermediário e o verde são planícies, áreas mais rebaixadas. Aí quem é de São Paulo, Rio de Janeiro deve conhecer Minas Gerais, acho que é a Serra do Mar aqui. Então, o Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, aí ele vai descendo e percorrendo Minas Gerais, Bahia, chegando aqui, chega em Pernambuco e deságua tem até aqui, a parte mais baixa ainda, que é o seu lugar de Foz, e deságua na divisa de Alagoas e Sergipe, né? Vocês podem ver esse rio aqui, a maioria nasce em áreas alagadas e vão em direção ao mar, que são os exorricos, ou os que vão em direção ao oceano, oceano não, em direção ao continente, que são os endorreicos. Aí aqui a gente tem a planície do Amazonas, que eu vou falar mais posteriormente. Que é o Rio Amazonas, Rio Solimões, essas coisas. E Rio Paraná. Uh, Preste atenção nessa área, vocês vão ver também a importância dessa área aqui, certo? Eu deixei esse link aqui. Uh, pra ser sincero, eu nem lembro o que foi isso que eu coloquei. Vou abrir aqui rapidinho, depois eu mostro pra vocês. Ah, sim, sim, isso é importante. São todas as usinas hidrelétricas. Vou colocar para apresentar toda a tela aqui. Preparar a apresentação e tela inteira. Ah, não, precisa estar ali com a guia no chão. Isso é um mapa ainda mais detalhado, que é onde encontra-se. É um mapa gigante. É um mapa pesadinho também, da Agência Nacional de Águas, que é o órgão que trata toda a questão hídrica do Brasil. Então aqui tem a legenda, usinas hidrelétricas de operação, são todos esses triângulos azuis. Deixa eu ver se estou conseguindo ver certinho. Então, ótimo.
Em todos os triângulos azuis, as usinas licitaram no curto prazo, mais construção, mais para serem construídas. É, em construção são os triângulos brancos. Deve ter algumas, eu não estou vendo. E usinas previstas no plano decenal do setor elétrico. São os triângulos em rosa. Aqui, aqui. Como eu falei, vocês deviam dar uma olhada nessa questão. Falei há alguns minutos atrás, da bacia do Rio Paraná. Justamente onde há uma instalação massiva de hidrelétricas. Em caso também, chamar a apresentação e apresentar outra. Tá, pronto. Em caso também pela presença do relevo, que faz os rios daqui serem mais. Tem um potencial hidrelétrico considerável. E também pela presença da maior cidade, né, das maiores cidades do Brasil, serem localizadas nessa região sudeste, o eixo sul-sudeste. Só uma coisa pra. Ah, não, então acho. Isso que eu ia falar agora eu vou deixar pra depois, tá certo? Eu espero lembrar. Então, dando continuidade sobre o petróleo e o gás natural. O primeiro poço de petróleo em território nacional, que foi encontrado no Brasil e tal, foi perfurado apenas em 1938. Então, anos e anos atrás, de outros países como Estados Unidos, como uh, os países até acho que do Oriente Médio, que já tinham conhecimento dessa questão do petróleo. Então, mas o Brasil só foi perfurado primeiro em 1938 e a perfuração aconteceu em um bairro da periferia de Salvador. Em 1953 é criada a Petrobras, estatal que viria a se tornar a maior empresa brasileira, que infelizmente está envolvida também no maior escândalo de corrupção, acho que até do mundo. Inicialmente havia um monopólio de extração pela Petrobras, com o passar dos anos esse cenário foi se desmanchando. Sim. Uh, Seguiu-se até, acho que até 1980 e poucos, alguma coisa assim, que foi quando veio a, o capital estrangeiro para a realização de estudos e da perfuração de poços de petróleo no Brasil. Então, a partir daí, o Brasil deixava de pertencer, o petróleo do Brasil deixava de pertencer exclusivamente à Petrobras. E outros países tiveram, através dessas empresas, tiveram a chance, a condição de poder também explorar o petróleo brasileiro. Então, a produção brasileira é suficiente para abastecer o mercado interno, ou seja, tudo que o Brasil produz, ele consegue abastecer todo o território nacional, toda a necessidade nacional, toda a abrangência. A produção brasileira é suficiente para abastecer o mercado interno, sim. O pré-sal é responsável por 50% da produção do petróleo brasileiro. Em 2008, foi descoberto novas reservas que poderiam colocar o Brasil no ranking de maiores produtores mundiais. Isso foi uma bacia sedimentar, que é o que mais guarda petróleo, uh, na região de Santos, eu acho, foi do Guarujá. Se não me engano, era maior do que o petróleo já. Petróleo não. Do que as reservas do pré-sal já descobertos. E o Rio de Janeiro é o estado que concentra a maior produção de petróleo e gás natural. Sim, o Rio de Janeiro é bastante rico
justamente pelos royalties que eles chamam de commodities do petróleo. Infelizmente, o Estado vive desse, o Estado vive esse estado de calamidade. Não, acho que deve ser o que? O quarto, terceiro governador seguido que é preso. E agora o prefeito também para ser caçado. Acho, infelizmente, o dinheiro que o Rio de Janeiro produz acaba enchendo os olhos dos seus governantes. Uma pena. O gás natural apresenta crescimento na participação de fontes energéticas. Sim. E tem um videozinho para a apresentação aqui. Só para eu copiar a, o link. Aí a gente vai ver. É um vídeo curto, de 2 minutos, alguma coisa. Ele tem legenda, tá? Caso o áudio não saia. Cadê? Mas eu não lembro se isso pode dar BO por causa dos direitos autorais. Então, é complicado. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na descrição. Não tem nada, acho que mais 2 minutos. Não sei se vocês estão ouvindo também. Em águas brasileiras está um achado mais antigo que o homem, o pré-sal. O pré-sal começou a se formar há mais de 100 milhões de anos, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Os poços do pré-sal são de altíssima produtividade. As grandes reservas de petróleo foram descobertas em 2006. 2 anos depois, o Brasil já começava a produzir petróleo retirado do pré-sal. E hoje, quando a gente olha para trás, era muito desconhecido. Já são 10 anos vencendo desafios. E para isso, as equipes contam com tecnologia especialmente desenvolvida para o pré-sal. Muitas soluções saíram do Centro de Pesquisa da Petrobras, o CENPES, no Rio de Janeiro. Aqui, pesquisadores inventaram técnicas que não existiam no mercado. Por exemplo, o geofísico desenvolveram técnica de processamento muito especiais, matemática pesada, para tentar mostrar de maneira mais óbvia onde que estava a rocha do pré-sal. A área do pré-sal fica a 300 quilômetros da costa e vai do Espírito Santo a Santa Catarina, uma extensão de 800 quilômetros. O petróleo está a 7.000 metros de profundidade, abaixo de uma espessa camada de sal, que funciona como um selo. Ao contrário do que muita gente acha, que o petróleo está em piscinas debaixo do mar, o petróleo se aloja nesses buracos, nesses poros. Muitas dessas rochas estão no fundo da Bacia de Santos, no litoral de São Paulo. Metade da produção de petróleo que a gente tem aqui do Brasil já vem do pré-sal e 1/3 do gás que é consumido pelo Brasil também vem do pré-sal. Então, se a gente não tivesse descoberto e desenvolvido essa tecnologia toda para poder operar essas plataformas, hoje a gente estaria muito mais dependente do mercado externo. Essa jornada do conhecimento da tecnologia trouxe para a Petrobras a inovação que certamente para nós hoje são ativos tão ou mais importantes do que o petróleo que nós produzimos. Todos os direitos de vídeo pertencem à Petrobras, a produção do vídeo, então, por favor, YouTube, não venha derrubar minha aula. Tem vários outros desses vídeos produzidos também pela Petrobras. São vídeos bastante ricos, assim, em conhecimento. São vídeos curtos, mas são ricos em conhecimento. Vocês podem extrair bastante coisa. Entender um pouco de como se dá o processo de produção na Petrobras, qualquer outra empresa que produz esses vídeos. Tem um da energia nuclear, acho que eu deixei na aula passada, que foi produzida pela Eletrobras. Foi pela Eletronuclear. Também é uma empresa que produz, a empresa responsável pela produção de energia nuclear.
Vídeo curto também, explica todo o processo de. Meu cachorro. Explica todo o processo de produção da energia radiativa, né? Pá. Então, para ilustrar a produção de petróleo, nada menos marcante do que colocar a foto de Getúlio Vargas, que era o presidente na época do descobrimento da primeiro poço de petróleo no Brasil, e uma foto do Luiz Inácio é, durante a descoberta do pré-sal, a primeira retirada de petróleo do pré-sal. Fazendo o mesmo gesto, óbvio que Lula em alusão a Getúlio Vargas, fazendo o mesmo gesto de desculpa, de melar as mãos de petróleo. Então, carvão mineral. O carvão brasileiro não é utilizado na siderurgia devido ao alto teor de enxofre e sua queima libera pouca energia. E o que a gente pode ter noção é de que a siderurgia, para derretimento de metal, de ferro, produção de aço, ela necessita de bastante energia, de bastante calor. Então, o carvão brasileiro ele não atende esses requisitos. Até 1990, as siderúrgicas eram obrigadas a utilizar pelo menos 50% do carvão advindo da produção nacional. E o resto era importado, vindo de fora. Apenas em reservas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as jazidas possuem viabilidade econômica para exploração. Em 2008, cerca de 62% do carvão consumido no país era importado e 38% produzido internamente. O quantitativo importado é voltado exclusivamente para siderúrgicas. Aqui na tem uma área da produção nacional, 33% alimenta as termoelétricas. Aqui é uma mina de carvão no Rio Grande do Sul, coisa boba. Então, a produção de energia e a regulação estatal. Para quem está ouvindo, isso já é outro slide, tá? Em 2008, o Brasil contava com 1.768 usinas para a produção de energia. Entre estas, 706 eram hidrelétricas e 1.042 eram termoelétricas. Aí, para somar, para dar conta certinha, ainda tinha as usinas eólicas e algumas solares, né? O potencial hidrelétrico no Brasil é de 243 mega, eu não lembro se é milha, se é megawatts. A bacia do Rio Paraná, que é justamente essa daqui, que tem uma foto mais tarde, uma foto depois, é justamente essa foto aqui. A bacia do Rio Paraná é a mais represada. 72% da disponibilidade já foi aproveitada. É nesta bacia que está instalada a Itaipu Binacional. A bacia do Rio Amazonas é o que possui o maior potencial para a geração de energia elétrica, mas apenas 1% foi utilizado. A gente vai falar mais posteriormente. Entre 1950 e 1980, a presença do Estado no desenvolvimento da energia elétrica foi essencial. A partir de 1995, as empresas antes estatais passaram a ser privatizadas. Isso aqui foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ou foi de Fernando Collor, não lembro muito bem. Não era nascido. Aí 50 e 80, vamos dizer, 50 Vargas e a estatização das empresas brasileiras, a criação de diversas empresas brasileiras. E 80 é a época da ditadura militar. Então, foram períodos de valorização do mercado interno, que não lembro se a importação era proibida aqui,
mas 80, se não me engano, não era. Então a presença do Estado foi importantíssima no desenvolvimento da energia elétrica. Essa questão de 80 a gente vai apresentar um probleminha mais tarde, uma problemática no final da aula, tá certo? Então, a partir de 95, as empresas passaram a ser privatizadas. Aqui em Pernambuco, a gente tem a CELP e a Compesa como exemplos, que a CELP é de energia elétrica, a Compesa é distribuição de água, a Eletrobras, se não me engano, se tornou também uma mistura de estatal com privatizada, a Copergás também, se não me engano. Mas enfim, o que aconteceu foi uma mistura, assim, que começaram a ser privatizadas. Os valores para os investimentos eram obtidos através de tarifas, isso durante quando as empresas eram apenas estatais, tá certo? Os valores eram investimentos. Os valores para os investimentos de infraestrutura eram obtidos através de tarifas impostas e empréstimos com instituições estrangeiras, o que aumentava a dívida externa do país. Então, para a construção de novas vias de transmissão, era necessário a cobrança de tarifas, obviamente, do custo, o quanto a pessoa consumiu. Vinha também de impostos que eram cobrados fora da rede elétrica, assim, do consumo elétrico, do imposto sobre comida, imposto sobre alimentação, mesma coisa. Imposto sobre combustível, essas coisas. E empréstimos com instituições estrangeiras, que aumentou a dívida externa do Brasil. Então, foi o ponto que eu quis chegar na, na questão da Bacia do Paraná. Vocês têm noção que a Bacia do Paraná é mais ou menos aqui, perto dessa curvinha do Brasil. E aqui é onde está justamente as maiores concentrações, tanto de redes quanto de usinas hidrelétricas. Tem vários aqui. Tem aqui a maior de todas, né, que é a Itaipu, Paraná. Aí tem os centrais geradores. Podem ver que estão bastante concentradas aqui na região, no eixo sul-sudeste, justamente para abastecer as três maiores cidades do Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Então se faz necessário toda uma estrutura maior de produção de energia localizada. A questão dos parques eólicos, a gente tinha comentado na aula passada. Aqui é majoritariamente no Nordeste e principalmente aqui Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Tem alguns no interior da Bahia, no norte de Minas Gerais, e no interior do Piauí também. Algumas aqui em Pernambuco, na Paraíba, mas nada se compara a esse eixo aqui. Tem aqui também no sul, mas não chega perto do que a gente encontra aqui. Tem as usinas solares, algumas no centro-oeste e no sudeste, uma na Bahia e essa aqui no interior da Paraíba. E as linhas representam as tensões. Quanto mais grossa a linha, maior é a tensão da energia que passa por ela. E os pontinhos vermelhos são as usinas térmicas. Tem bastante aqui no Rio de Janeiro, algumas perdidas aqui também no interior também perto dessa bacia, dentro da bacia do Paraná, e no Rio Grande do Sul. Além daqui no litoral de Pernambuco, na Bahia também. A destaque a gente pode colocar essa aqui é a usina de Belo Monte, em Pará.
e a usina de Itaipu. Paulo Afonso na Bahia, eu não vou me lembrar de todas, mas é bem famosa. Mas enfim, vai continuar. A crise energética de 2001 e o apagão de 2009. A crise foi resultado da falta de investimentos, apesar do aumento da demanda. Além disso, os anos anteriores a 2001 apresentaram uma baixa média pluviométrica, eh, abaixando o nível dos reservatórios, principalmente do Sudeste, que é justamente onde se encontra a maior produção de energia elétrica do Brasil. E os reservatórios são de importância porque sem eles não há produção de hidrelétrica. São obrigados a segurar a produção para não deixar, como pode dizer, para não deixar o reservatório abaixar muito rápido. Eles não podem produzir a todo vapor, eles têm que segurar. Surge então o plano de economia forçada de energia. Apenas as regiões norte e sul não foram afetadas. Havia ou ocorria a cobrança de taxas e corte por 3 dias para quem não economizasse 20% do consumo médio dos 6 meses anteriores à implantação. Quem economizasse mais receberia um desconto no valor da conta. Aconteceu justamente isso de uma economia forçada. Eram obrigados a economizar energia elétrica. O sistema atual de distribuição de energia é totalmente conectado. A gente pode ver aqui. O apagão de 2009. Falando já sobre apagão. O apagão de 2009 afetou 18 estados por várias horas. O episódio foi causado devido a uma sobrecarga na usina de Itaipu. Havia muitos raios naquele dia. Então eles preferiram desligar a usina de Itaipu para não ocorrer danos maiores. Foi um dia com bastante atividade elétrica na atmosfera. Então, para evitar alguns danos, eles acharam melhor dar uma pausa na produção de energia de Itaipu. Justamente por ter essa conexão, ser todo conectado, atingiu todos os estados. Mas também a falta dessa conexão, ou essa conexão foi o que salvava o Brasil durante a crise de 2001. Porque, tipo, como não tinha energia hidrelétrica, tiveram que construir as hidrelétricas, o plano de construção de hidrelétricas, não, de termoelétricas, e assim ocorrer a distribuição da energia. E tipo também, se por exemplo deu alguma coisa der errado na em alguma dessas, a produção por ser tudo conectado, a produção de outros lugares pode ser remanejada. A produção excedente, obviamente, eles não vão desligar um lugar para ligar outro, mas a produção excedente pode ser remanejada para outros lugares. Aí tem esse lado positivo, né? Você pode ajudar outras partes do país quando tudo está conectado, mas também se acontecer alguma coisa grave, não é qualquer, não é qualquer besteirinha que faz faltar energia, foi algo grave, então uma parte pode ficar sem energia. Então aqui os estados que tiveram interrupção total de energia foi o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As interrupções parciais foram esses cinzas aqui, esse verde, esse preto mais claro. E tipo, pegando parte do norte, centro-oeste, nordeste, parte do nordeste e o sul inteiro. Então esses foram que faltaram totalmente energia e esses foram que faltou uma parte deles. Na verdade, eu nem lembro desse apagão, pra ser sincero a vocês. Eu lembro de 2011, pra quem mora no Nordeste.
2011 teve um apagão que atingiu só aqui, Nordeste. Desse eu lembro, mas 2009 eu não tenho memória, não. Ah, então, continuando, a necessidade de diversificar a matriz energética. O incentivo à instalação de usinas termoelétricas veio através da ANEEL como consequência da crise de 2001, que eu falei anteriormente. A preferência de instalação foi nas proximidades de gasodutos. Os gasodutos barateiam aqui o transporte e permitem uma melhor distribuição das usinas. O bom das usinas termoelétricas é justamente isso. Elas podem se mover, não a usina inteira, não levar a usina, mas elas podem ser construídas onde há uma demanda para ser abastecida. Então isso facilita esse período de crise. Desculpa, gente. Período de crise podem se ligar às termoelétricas. Elas já vão estar perto da onde há demanda por energia. As hidrelétricas permanecem prioritárias na produção de energia, mas as termoelétricas podem ser acionadas em picos de consumo ou durante uma crise hídrica. Algumas hidrelétricas mais antigas e também maiores apresentam algumas polêmicas do tempo de sua construção, justamente ah, na época da ditadura, a época que eu falei, 1980, que a gente apresenta essa problemática, ela não ocorria, tipo, não tinha uma legislação para dizer, fazer um estudo para observar o impacto dessa hidrelétrica. Não se era obrigado. Agora se é obrigado pelo IBAMA, e acho que nem apenas pelo IBAMA, mas por outros órgãos, um estudo de impacto ambiental dessa hidrelétrica, e também um estudo de como essa energia vai ser produzida. Tipo, vai ter eficiência, não vai ter essas coisas, se vai ser economicamente viável. Então, antes não se tem essa necessidade de aprovação dos projetos por parte de órgãos ambientais. E como exemplo, a gente tem a represa de Balbina. Apesar de ter alagado cerca de 2.524 quilômetros da floresta amazônica, produz apenas 250 megawatts. Essa quantidade supre apenas 50% da necessidade de consumo de Manaus. Isso ocorreu devido ao local de construção da represa, majoritariamente plano. É justamente essa questão. Ah, aqui plano, Manaus deve estar por aqui. Você tem que ter uma ideia de que a energia hidrelétrica ela é produzida pela inércia. Quanto maior a velocidade do rio, maior ele vai ter carga inértica, sei lá se existe essa palavra, mas ele vai ter uma velocidade maior, ele vai entrar na turbina com maior velocidade, ele vai girar a turbina da hidrelétrica mais rápido. O que acontece aqui? Que não é viável construir hidrelétricas aqui. Aqui é basicamente plano, é quase tudo como se fosse no nível do mar. Então o que acontece? O rio, por exemplo, um rio que ele vem descendo uma serra, ele vem carregando uma velocidade constante. Vai ter algumas regiões planas e tal, mas já vem acumulando energia cinética, descendo com velocidade. O que acontece é que os Amazonas e alguns rios daqui, a maioria, na verdade, eles vêm já planos, já é lugar plano, não se tem relevo acidentado nem nada. Deixa eu parar a apresentação para poder ficar maior, para vocês verem. Pronto. Ah, Voltando. Ah, os rios, quando eles nascem em serras, eles vão carregando, vão acumulando energia cinética. E aqui, quando se encontra um desnível, tipo, imagina que aqui é um. Ah, droga. Imagina que aqui é um desnível.
Aqui é o curso do rio, aí aqui tem um desnível. E aqui vem o rio. Aquele aumento de velocidade, que é o desnível, pela gravidade. Aí aqui é onde eles constroem essa represa para segurar o rio. E no desnível, a velocidade dele é maior. O que acontece é que naquela região do Amazonas, a maioria é plano. Você tem esse desnível. O rio vem plano, ele continua plano. Então, você tem a velocidade necessária para girar as turbinas de uma maneira, como pode dizer, de uma maneira rentável. Ah, e além disso, voltar à apresentação, além disso, por ser uma área plana, a área alagada vai ser bem maior. Porque se você tem regiões mais altas, por exemplo, construir em lugares que possuem regiões mais altas, possuem vales, essa água vai ficar no fundo do vale e ainda vai ter pontos elevados ao redor do reservatório, né? Não acontece aqui, como não tem pontos elevados, a água vai se espalhar, vai atingir uma área gigantesca, como no caso da usina de Balbina, e a produção de energia não vai ser rentável, não vai ser algo lucrativo, assim. Estou entendendo. Espero que vocês tenham entendido, basicamente, de por que não se construir hidrelétricas a 1% da bacia do Amazonas era aproveitada, né? Tinha aquele coisa. Por que não se construir hidrelétricas nessa região? O rio é muito lento, o rio não tem uma carga de velocidade, é majoritariamente plano toda essa área aqui. Então não é interessante. É necessário ter justamente esses desníveis para fazer com que o rio pegue velocidade, o rio acumule energia cinética e seja um terreno mais acidentado. A gente aqui, acho que é por aqui, Belo Monte, é onde ocorre também um desnível. Aumento vai por aqui, alguma coisa assim. Belo Monte está por aqui, abaixo do Amapá. Aqui abaixo do Amapá. Justamente onde tem uma região que ainda possui áreas elevadas. Então, continuando, depois foi aqui o caso da usina de Balbina, que eu tinha falado, que ela voa 2.524 quilômetros e produz apenas energia para abastecer 50% de Manaus. Aqui tem a coisa que eu tirei do livro. A Balbina, área inundada, 2.524 quilômetros e produz apenas 250 megawatts. Aí a gente pega já Tucuruí, vamos parar. Tem 2.430 quilômetros quadrados de área inundada, mas ela produz 4.200 megawatts. Itaipu tem 1.350 quilômetros de área inundada, ou seja, metade. Menos da metade, não, mais da metade. E produz 12.600 600 megawatts. O que? 6 vezes mais? Não, sei lá. 6 não, mais, bem mais. Mas enfim. É, pronto, aí é o maior índice assim. Fica em Paulo Afonso IV, Paulo Afonso IV, que é no São Francisco, na Bahia, que possui apenas 4 quilômetros quadrados de área inundada e produz 3.885 megawatts. Esse 2000 tá. 3.885 megawatts. Isso com certeza deve ter aumentado de lá para cá. Aqui tem um asteriscozinho Itaipu,
Porque como o dado é de 2000, o livro é de 2009, 2008, a DTEIP aumentou. Sendo que de 2009 para cá também deve ter aumentado pelo menos de algumas dessas. Tá certo? Pra vocês entenderem isso, que área alagada não necessariamente quer dizer produção energética e que é necessário também uma junção de fatores, tanto de relevo quanto o potencial hídrico do local para a produção de energia hidrelétrica. Acho que é só isso por hoje. A material utilizado é esse livro, Geografia Geral do Brasil. Não vou dizer que é o melhor livro, às vezes eu acho que faltam algumas coisas. Mas ele é bom, ele é bem bom. E por hoje é só. Aí eu vou estar agora gravando a aula que eu prometi a vocês há muito tempo das resolução das questões, tá certo? Eu vou deixar logo posteriormente. A gente vai comentar as questões e vou deixar já junto com essa, tá certo? Então, até daqui a pouco. Caso você vai ver a aula depois, espero você lá. Caso você vai deixar por aqui e tal, um bom dia para vocês, bom sábado, bom final de semana, não sei quando vocês estão vendo. Então não se esqueçam de responder o questionário, por favor. Isso vai ajudar bastante a vocês, porque eu vou conseguir elaborar uma aula mais voltada, pensando nos pensamentos de vocês, no que vocês estão necessitando, e também a mim, como um professor, eu vou passar por um processo de evolução, processo evolutivo de melhora na minha, esqueci o nome, esqueci o nomezinho que dá pra quando o cara tá falando assim, dicção, a minha dicção, o meu modo de apresentar, o meu material, é uma evolução para mim também receber essas críticas, tá certo? Então, tome cuidado, esqueçam de usar máscara, passar álcool em gel, lavar as mãos. Fiquem seguros que daqui a pouco a gente tá saindo dessa, tá certo? Um abraço para todos e tchau, tchau.